que Jesus faz no seu ministério na terra demonstra a autoridade que Deus deu a Cristo Jesus. Nós vemos que cada milagre, atrás de cada milagre, até hoje, cada milagre de Jesus demonstra a autoridade que ele foi dada de Deus para ele. E vemos que a nossa história vem depois de um milagre anterior. É um milagre atrás do outro, né? Nosso Deus é maravilhoso, ele gosta de fazer milagres. Nós vemos que Jesus deixa Cafarnaum, que é na Galileia, e entra no barco para ir para o seu próximo destino com seus discípulos. E ali, antes de chegar naquele destino, ele demonstra aos seus discípulos toda a autoridade que foi dada para ele, Jesus, nos céus e na terra. Nós vemos que Jesus repreende, durante essa viagem, ele repreende a tempestade e fez os discípulos a perguntar. Os discípulos perguntaram a Jesus, em Lucas, no capítulo 8, o versículo 25, a segunda parte, dizendo assim: quem é este que até os ventos e as águas dá ordem e lhes obedecem? Então os discípulos perguntaram porque estavam numa tempestade, eles estavam com medo, e Jesus acalmou aquela tempestade e mostrou quem tem toda a autoridade nos céus e na terra. E os discípulos ficaram como assim? Da onde que vem essa autoridade? Da onde que vem essa autoridade? E nós vemos e chegamos ao milagre que vamos falar hoje. O milagre sobre a cura de um demoniado, né? A língua tá blá blá blá. Mas nós vemos que ao atravessar esse lago encontrava uma Decápolis, Decápolis é uma região onde que há 10 cidades, né? E a maioria das pessoas que viviam nessa Decápolis eram gentios, que simplesmente não cristão. E ali, nessa região onde que ele estava, chamavam de Gerassenos, do outro lado do lago, à frente da Galileia. Nós vemos que é muito interessante, né, que Jesus chega com seus discípulos à beira do lago ali, antes de chegar à cidade, ao redor da cidade, nós vemos que um demoniado que vivia naquele local, e naquele lugar era onde que havia os túmulos, né, onde que os demoniados ficavam, porque eles eram expulsos da cidade, né, porque eles traziam tanta agonia, trazia tanta destruição dentro daquela cidade, mais do que a cidade já tinha pelos pecados próprios, que eles viviam no pecado. Os demônios destruíam mais ainda, e esses demônios eram expulsos da cidade. E nós vemos que um demônio vem ao encontro de Jesus, a direção de Cristo, falando assim. Ele fala essas palavras, muito interessante. Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Muito interessante. Eu até dou risada, né? Às vezes, quando eu leio isso, porque não me atormentes, porque isso é uma das principais coisas que o demônio fazia dentro de uma pessoa. O demônio faz dentro de uma pessoa. Ele atormenta aquela pessoa. Mas vemos uma coisa muito interessante, que os demônios reconheceram quem era Jesus. Nós vemos que os demônios, a legião que vivia, né, que é 1000, né, é uma legião de demônios dentro dele, reconheceu que ele era o Filho do Deus Altíssimo. Eles sabiam quem era Jesus. E uma coisa que eles sabiam, e por isso que eles temiam, né, eles ficaram com medo. Os demônios que estavam dentro daquele homem ficou com medo, porque eles viram aquele que foi dada toda a autoridade. E este é Jesus, que tem toda a autoridade. Nós vemos que nós servimos um Deus que tem toda a autoridade. Que o seu Filho Jesus, nós vemos que foi dado a ele, o seu Filho Jesus, e demonstrado o ministério de Jesus na terra, através dos milagres. Nós vemos que o Espírito Santo que habita dentro de nós, onde havia escuridão, agora tem a luz. Nós vemos que quando nós aceitamos Jesus, damos a vida para Jesus, não vivemos mais em trevas, mas a luz, através do Espírito Santo, vive dentro de nós.
Nós vemos que não há mais espaço para trevas habitar em nós, quando o poderoso Jesus, em nós, que está a nós, através do seu Espírito Santo, que tem toda a autoridade, habita em nós. Não há mais espaço. Quando Jesus vem ao nosso encontro, não há mais espaço para a escuridão, mas somente para a luz, que é Jesus Cristo. Ele nos dá o Espírito Santo para habitar dentro de nós. Nós vemos com essa verdade que nós aprendemos essa verdade da natureza de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como Ele tem autoridade, Ele quer o nosso bem. Nós vemos que o Espírito Santo, os demônios viram Jesus e pediram para ir para os porcos. Eles estavam com medo, então eles viram os porcos ali na beira do lago e falou para habitar naqueles porcos. E ali naquele lugar, Jesus, com toda a autoridade que Ele tem, Ele diz assim: vá, eu te dou permissão. Nós vemos que Jesus tem toda a autoridade e assim Ele deu a permissão para os demônios ir para os porcos. Nós vemos que ali Jesus ainda tem todo o controle. Ele tem todo o controle em todo momento nessa narrativa que eu estou dando. Ele está em controle e com toda a autoridade Ele manda os demônios para os porcos. E nós vemos que nas histórias que os demônios afogaram os porcos, né, no lago. E vemos que essa é a natureza dos demônios, dos caídos, né, os servos de Satanás que veio para matar, destruir, roubar. Que eles ali só queriam atormentar os homens e fez o mesmo com os porcos e trouxe os porcos até a morte. E essa é a missão deles. Mas nós vemos com essa notícia, né? As pessoas que cuidavam desses porcos ficaram com medo, né? Totalmente com medo de Jesus, porque eles viram alguém que tem mais autoridade. Eles viram alguém que tem mais poder do que os demônios que atormentavam as pessoas na cidade deles, que eles tinham que expulsar da cidade e colocar junto onde enterram as pessoas. Nós vemos que eles ficaram com medo e ficaram muito com medo. Eu acho muito interessante porque eles ficaram com medo. Porque eles só viram Jesus Cristo, o nosso Senhor, como juiz. Interessante isso, que os homens viram o poderoso Jesus com toda a autoridade, mas eles só viram Jesus como juiz, mas não como aquele que nós vemos, que é aquele que traz liberdade, aquele que traz cura, aquele que traz reconciliação e que traz mudança de vida. Nós vemos que Jesus traz mudanças. Nós vemos que os habitantes da cidade que ficaram com medo de Jesus, eles ficaram com medo porque não queriam sair da escuridão. Eles não queriam sair do estilo de vida que eles estavam vivendo. Eles não queriam parar dessa vida de pecado, desses prazeres momentâneos que eles tinham e no final se sentir tão vazio no final do dia. Eles queriam continuar nesse hábito dia após dia. Nós vemos que quando Jesus vem, Ele traz uma mudança. Como que aconteceu com esse homem? Jesus, essa narrativa em Lucas, mostra como Jesus chega em nossas vidas e traz a mudança. Ele libertou o homem e transformou a vida deste homem. E nós vemos relatado em Lucas capítulo 8, 35, a segunda parte do versículo 35, diz assim: estava sentado aos pés de Jesus. Interessante, né? Que esse homem, quando ele foi curado por Jesus, o milagre foi feito sobre a vida dele, o agir dele foi se postrar aos pés de Jesus. Eu quero falar para vocês, quando Jesus faz um milagre em nossas vidas, e como que ele faz, nós temos que estar prostrados aos pés dele. E nós vemos que ele estava vestido em perfeito juízo. Nós vemos que o agir deste homem é perfeito, ele tem um agir de servo real, tão humilde. Ele viu que foi curado pelo Todo-Poderoso, que tem toda a autoridade, e prostrou aos pés de Jesus.
E olha o que Jesus fez com ele. Vestiu ele em perfeito juízo. Este homem que vivia sem juízo nenhum, estava dominado pelos demônios, pela legião de demônios dentro dele. Agora esse homem tem juízo. Nós vemos que ele se prostrando a Jesus foi um agir de juízo. Ele estava consciente do que ele estava fazendo. Nós vemos que Jesus não tira a nossa consciência quando nós estamos prostrados, adorando e agradecendo e glorificando o que Ele fez por nós. Ele nos dá todo o juízo, porque Ele nos deu livre arbítrio, como Ele deu para esse homem, mostrando que Ele tem todo o juízo para adorar e engrandecer o nosso Jesus. E a gente vê que as pessoas ficaram com medo. Eles ficaram com medo, sabe por quê? Porque essas pessoas nessa cidade, nessa região, ficaram com medo de Jesus. Porque se seguir Jesus, nós devemos, quando seguimos Jesus, é prostrar, é entregar a nossa vida a Jesus. Isso que Ele quer de nós. Isso significa mudança de vida. Significa não viver para os meus desejos. Eu não vivo mais para eu, como Paulo fala, mas eu vivo para Cristo Jesus, aquele que morreu por mim. Nós vemos que aqui Jesus significa, como vemos, é o desejo que Deus quer fazer e transformar. Significa mesmo deixar Jesus fazer o milagre em nossas vidas, mudando as nossas vidas para a vontade daquele que tem toda a autoridade. Amém? Isso que é seguir Jesus, é se prostrar, dar a Ele tudo que nós somos. E eu amo que vai muito junto, né? Não é mais nós que vivemos, mas é Cristo Jesus que vive em nós. Se você não tem Cristo, que você possa ver que Ele é aquele que tem autoridade, Ele é aquele que pode fazer um milagre na sua vida, como fez neste homem. Estou ficando animado porque essa história é maravilhosa. Vou tentar me concentrar mais aqui. Mas assim a reação desse homem é tão puro, tão humilde, né? A gente vê que ele se prostra. Jesus dá todo o juízo para esse homem. Ele fez um milagre sobre a vida desse homem. E como um servo, ele quer seguir Jesus. Ele pede para seguir fisicamente Jesus, como os discípulos, os 12 discípulos, seguiam Jesus. Ele queria seguir Jesus assim, ir com Jesus e ver as maravilhas, os milagres que Jesus ia fazer, que nós temos relatados através dos evangelhos. Mas uma coisa muito interessante, Jesus fala a este homem. Ele fala assim para este homem, em Lucas, no capítulo 8, versículo 39. Volte para casa e conte o quanto Deus fez a você. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Jesus mandou esse homem para contar o que Deus fez por ele. O milagre de Deus na vida dele. Você tem um milagre. Você tem um milagre. Eu tenho um milagre para contar. Nós vemos que eu tenho um milagre tão bonito para contar, que eu quero te contar bem resumido agora. Minha mãe, em 2008, teve um tumor no cérebro. E passou pelo processo. E para ela ter morrido. Para ela não estar viva, era para ela estar cega. Era para ela ter um lado do corpo sem mexer, andar, não conseguir andar. Mas o Deus Todo-Poderoso, que tem toda a autoridade, que fez uma mudança na vida da minha mãe através dos anos, processo, crescendo espiritualmente minha mãe como serva de Deus, Ele fez um milagre na vida dela. Minha mãe anda, minha mãe consegue ver, minha mãe fala, minha mãe toca o piano no louvor. Isso foi um milagre que Jesus fez. Eu conto para vocês hoje que o Deus que nós servimos é aquele que tem toda a autoridade, que traz mudança de vida e que faz um milagre. Outro milagre que eu quero contar é que quando eu nasci com
um problema respiratório. Era para eu nunca jogar esporte. Era para eu não poder jogar futebol, não poder jogar basquete, não poder fazer nada disso. Mas meu pai e minha mãe me levantou. Me levantou ao Deus Todo-Poderoso que enviou Jesus Cristo e que deu o Espírito Santo para habitar dentro da vida do meu pai e da minha mãe. E eles oraram. Isaac é teu. Faz um milagre na vida dele. Cura o nosso filho para a tua honra e para a tua glória. Eu sou um milagre de Deus. Você também é. Eu joguei esporte, eu joguei futebol, eu joguei basquete por anos. Ainda jogo brincando agora. Eu sou um milagre de Deus. Você, nós temos milagre, como esse homem tem. Conte. Eu convido você a contar o milagre que Deus tem feito e o milagre que Ele vai fazer na sua vida. Nós vemos que através desse tempo que nós estamos vivendo, dessa tempestade, desse momento de escuridão, Cristo Jesus está pronto para fazer o milagre em nossas vidas. Nós vemos com tantas... Eu choro, claro que eu choro, tantas pessoas morrendo neste momento de dificuldade, pessoas perdendo o emprego, a gente tentando fazer o máximo que nós podemos como servos. E mais a gente vê que muito mais pessoas estão sendo curadas neste momento do que morrendo. Nosso Jesus Cristo, nosso Deus, está agindo. Ele está fazendo um milagre. Nós temos que contar. Nós temos que contar como que ele fala aqui, que ele fala para esse homem que estava endemoniado, agora está liberto. Ele fala, conte o quanto Deus fez a você. Conta agora para seus familiares, conta para os seus amigos, conta para todo mundo que você poder ver online ou não, na sua casa, conta de novo quanto que Jesus fez por você. Jesus morreu naquela cruz, Ele ressuscitou no terceiro dia, pelo perdão dos seus pecados, te deu o Espírito Santo para habitar dentro de você. Você tem uma vida nova em Cristo Jesus. Você é um milagre de Deus. Você já pensou nisso? Você, eu, nós somos um milagre de Deus. Conte. Eu convido você a contar. Porque a história nunca termina como aqui. Não parou no milagre, mas continuou na proclamação deste homem na cidade e nas outras cidades. Porque ele não se calou. Esse homem que estava demoniado, com agonia, atormentado, foi liberto por Jesus, que fez esse milagre na vida dele. Ele foi à cidade onde que o pecado estava habitando, mas transbordou a graça através do testemunho da vida dele naquele lugar. Que maravilhoso. Conte o milagre. Se você, igual eu sempre falo, se você não tem um milagre para contar, conta sempre o maior milagre de todos, que é Jesus Cristo, vindo encarnado nessa terra, morrendo na cruz, ressuscitando no terceiro dia, e indo para os céus, habitando, sentado à direita do Pai, intercedendo por nós diariamente. E um dia Ele voltará, e Ele nos deu o Espírito Santo para nós não estarmos sozinhos, mas com Ele estar, sabendo que Ele está em controle de todas as circunstâncias, em todos os momentos da nossa vida. Esse é o maior testemunho. Ele é o Salvador da sua vida. Ele é o Salvador da vida das pessoas que ainda não ouviram esse milagre, que é Jesus Cristo, que fez em nossas vidas. Ele é o Todo-Poderoso. Eu quero orar com você e nós vamos louvar mais um cântico. Vamos louvar, adorar a Deus, mais um cântico e terminar essa live. Deus, nosso Pai, nós agradecemos por esse milagre sobre esse homem, que nós vemos que, Senhor Deus, deu todo o juízo a ele. Ele foi e obedeceu o Senhor e contou o quanto você, nosso Deus, fez por ele. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se você ouviu essa mensagem
e foi tocada por Deus e quer seguir Jesus Cristo, eu convido para deixar um comentário. Eu posso te direcionar para o meu pai, o Jeff, pastor em Pirituba. Posso te direcionar para poder ter uma conversa privada sobre querer seguir Jesus Cristo, querer viver em mudança de vida, querer viver nessa nova vida onde que traz liberdade, onde que traz um milagre e a cura sobre a sua vida. Por favor, escreva nos comentários, escreva na mensagem, no Messenger, por favor, porque Deus está contigo. Ele nunca deixou de te amar. Ele quer ter um relacionamento contigo, continuamente.